Reflexão bíblica. Terceira carta de João. Capítulo 1. Terceira João. Perseverança. Neste capítulo de Terceira João, veremos que João elogiará Gaio, um membro que permaneceu fiel durante um período em que muitos se rebelaram contra os líderes da igreja. Os ensinamentos de João podem ajudar-nos a compreender a apostasia que ocorreu na igreja primitiva, além de nos inspirar a permanecer leais aos nossos líderes mesmo em meio à oposição. Em 3 João, veremos a preocupação de João quanto às influências apóstatas na igreja. Também vemos o amor e a alegria de João por aqueles que haviam escolhido uma vida de obediência, assim como Gaio. Contexto histórico. Novamente, o autor identificou a si mesmo como o ancião, que tradicionalmente entende-se como sendo o apóstolo João, o amado de Jesus. Não se sabe ao certo quando e onde foi escrito. João residiu por muito tempo em Éfeso, então, é possível que ele tenha escrito essa epístola de lá, entre 70 e 100 depois de Cristo. Versículos 1 ao 7. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram, e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos, e para com os estranhos. Que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Versículo 1. Gaio. Amado, é tradução literal do grego, agopetos. Visto que Deus colocou sua afeição sobre os cristãos, eles devem cuidar intensamente uns dos outros. 1 João 4 verso 11. Nada se sabe ao certo de Gaio. O nome era comum no período romano e, provavelmente, ele não era uma das pessoas, com esse nome, mencionadas outras partes do Novo Testamento, Atos 19 verso 29. Versículo 2. Boa saúde e alma próspera. Sobre amado, ver nota no versículo 1. A boa saúde é apreciada em todas as épocas, entretanto, na antiguidade, ela era ainda mais valorizada, visto que o cuidado médico podia ser ineficaz e a expectativa de vida era baixa. Cartas remanescentes desse período contêm comumente essa felicitação prática, aqui reforçada por João com a palavra desejo. Versículo 3. A alegria. A alegria é uma característica da introdução de todas as cartas de João, 1 João 1 verso 4. As preocupações de João não lhe tiraram a alegria na fé cristã. Versículo 4. Filhos que andam na verdade. Sobre alegria, ver nota no versículo 3. A expressão, meus filhos, pode sugerir o fruto do paciente e fiel trabalho pastoral de João. Esses filhos podem ser convertidos ou podem ser cristãos que foram encorajados por seu ministério. Andam na verdade, significa viver de um modo que honra e agrada a Deus. Pode ainda se referir a viver em Cristo, pois Ele é a verdade, João 14 verso 6. Versículo 5. Proceder fielmente. Sobre amado, ver nota no versículo 1. A fé não é apenas mental, mas é demonstrada pelo modo como os cristãos vivem. Jesus ensinou que seus seguidores deviam ser bondosos com todas as pessoas, inclusive os estranhos, e não apenas com os amigos e parentes. Mateus 5 versos 43 ao 48. Versículo 6. Conduzir a jornada. Conduzir em sua jornada inclui provisão física e financeira, não apenas felicitações verbais.
Esses trabalhadores a serviço do Senhor mereciam ser apoiados de modo e maneira piedosa a Deus, porque estavam fazendo a obra do Senhor. Mateus 10 verso 10. Versículo 7. Deus os sustenta. O nome pode se referir tanto ao próprio Deus como a Jesus. Jesus ensinou que crer nele é crer naquele que o enviou. João 12 verso 44. Esses trabalhadores contavam com o senhorio seu povo, a igreja, e não os gentios, ou incrédulos, para o seu sustento. Versículos 8 ao 15. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e, não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos face a face. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos por nome. Versículo 8. Cooperadores da verdade. Um dos privilégios da identidade cristã é sermos cooperadores da verdade, em sincronia com aquilo que Deus está fazendo e também com servos que estão dando tudo de si para realizar a ordem de Deus. Versículo 9. A insubmissão de Diótrefes. Escrevi, provavelmente se refere a uma carta que não foi preservada, embora alguns pensem que pode tratar-se de 1 João. Sempre tem havido lutas por poder e posição na igreja. Marcos 10 verso 37. Diótrefes, se tivesse sido sábio e portanto temente a Deus, deveria ter se submetido à autoridade do apóstolo João. Versículo 10. Seus feitos maliciosos. A expressão, não recebe os irmãos, contrasta com aqueles que faziam grandes coisas pelos irmãos no versículo 5. Diótrefes devia ser alguém com poder em sua congregação. Versículo 11. Sigas o que é bom. Sobre amado, ver nota no versículo 1. João não quer que Gaio seja como Diótrefes, não sigas o que é mal. Uma pessoa como Diótrefes pode professar a fé cristã, mas essa profissão de fé pode ser falsa. Mateus 7 versos 21 ao 23. Versículo 12. Demétrio, o mensageiro. Possivelmente, Demétrio devia entregar esta carta, consequentemente, João assegurou a Gaio o seu caráter. Versículo 13. Muitas coisas não escreverei. Com as palavras não irei escrever-te, João indica que esta carta era uma medida temporária até que ele pudesse visitar pessoalmente os seus leitores. Versículo 14. Face a face. Paz nos remete à palavra hebraica shalom, que indica a presença viva de Deus e sua bênção. Nossos amigos te saúdam. Saúda os amigos por nome. Nos lembra que uma das grandes alegrias da família de Deus é a comunhão de um compromisso comum em Jesus Cristo. 5 principais lições que aprendemos no estudo de 3 João. Hospitalidade e apoio aos irmãos. A terceira epístola de João destaca a importância da hospitalidade e do apoio mútuo entre os cristãos. O exemplo de Gaio, mencionado na carta, nos ensina a receber os irmãos na fé com amor e generosidade. Fidelidade à verdade do Evangelho. Gaio também nos mostra a importância de permanecer fiel à verdade do Evangelho.
Devemos viver de acordo com os princípios cristãos em todas as áreas de nossa vida, buscando agradar a Deus em tudo o que fazemos. Compreensão mais profunda. O diálogo entre Jesus e Nicodemos em João 3 nos ensina sobre a busca por uma compreensão mais profunda. Nicodemos, um fariseu, tinha dificuldade em entender os conceitos espirituais, mas Jesus o desafiou a nascer de novo espiritualmente para ver o reino de Deus. Reconhecimento de Jesus. Nicodemos reconheceu a autoridade e a sabedoria de Jesus, mesmo que não compreendesse completamente seus ensinamentos. Isso nos lembra da importância de reconhecer a divindade de Cristo e confiar em sua orientação. Jornada espiritual. A jornada de Nicodemos, do legalismo à liberdade em Cristo, reflete nossa própria jornada espiritual. Assim como ele, precisamos buscar a transformação interna e a compreensão espiritual para crescer em nossa fé. Conclusão. Em sua curta epístola, João elogia uma pessoa em particular, mas, de uma forma coletiva, entendemos que nossa perseverança em obediência e retidão a Deus são vistos, e mesmo que não seja de maneira próxima, nosso testemunho de vida chegará ao ouvido de todos. Somos cartas vivas, como Billy Graham disse, certa vez, nós somos a Bíblia que o mundo lê. E assim como naquela época, ainda há hoje pessoas que acham que são donas da verdade, que deturpam e alteram a lei de Deus para servir anseios próprios, agindo como se as ovelhas fossem sua propriedade e não de Cristo. Jesus disse a Pedro: Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Elas pertencem ao bom pastor, que deixa as 99 no campo para buscar a que se perdeu. Que possamos entender isso. O plano é dele, o tempo é dele, o agir é dele, a nós cabe apenas testemunharmos sua grande e infinita misericórdia e espalharmos o seu incondicional amor. Glória a Deus! Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.